Bom, boa tarde a todos. Antes de iniciar a nossa palestra, a gente vai dar alguns avisos aqui do centro sobre as atividades aqui. São palestras e passes todos os dias, com exceção de sextas-feiras. A evangelização infantil é domingo às 10 horas. Plantão de atendimento segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15, às quartas-feiras, a partir das 13h15 horas, e domingo, a partir das 9h30. E sobre os cursos, a partir de janeiro, estarão abertas as inscrições para o primeiro ano do curso básico. Quem tiver interesse deve passar pelo plantão de atendimento. A assistência social é todo segundo sábado do mês e são distribuídas 60 cestas básicas. Quem quiser cooperar pode fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível, pode ser leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, ou se quiser dar alguma ajuda em dinheiro também é bem-vinda. E a cada 15 dias aos sábados também tem palestras e após as palestras tem a distribuição de café, pão, leite para o pessoal desabrigado, né? E eu acho que é isso. Bom, agora a gente vai passar para a nossa prece inicial e depois para os nossos trabalhos, né? Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, ao plano espiritual, por mais essa oportunidade de aprendizado, pela oportunidade da vida, de repararmos os nossos erros, e pedindo ao plano espiritual que aqui se encontra, que ilumine a nossa expositora, assim como nos ajude a compreender e absorver os ensinamentos passados na reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa palestrante de hoje é a nossa querida Virgínia, da Federação, que ela vai falar sobre o tema Bem-aventurados puros de coração, né? Então, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. O tema hoje, como a Andréia já falou, Bem-aventurados os puros de coração. Exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, e os itens serão de 8 a 10. E Kardec dividiu esse tema com o subtítulo Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. Jesus disse todas as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Gandhi disse que se todos os ensinamentos evangélicos que levassem a Deus se perdessem, e sobrasse simplesmente o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. No Sermão do Monte, Jesus disse as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa alegre, aquele que pode receber alguma coisa boa. E ele disse várias bem-aventuranças. Ele disse, bem-aventurados aqueles que fossem mansos, porque herdariam a terra. Bem-aventurados aqueles que fossem puros, simples. E em relação aos puros, ele disse, bem-aventurados os puros de coração, porque veriam a Deus. No Livro dos Espíritos, nós percebemos que existe uma evolução. E o Livro dos Espíritos começa, quem é Deus? E temos a resposta que Deus foi aquele que criou tudo, que é a causa primeira de tudo. E logo em seguida vem, nós podemos ver Deus, compreender Deus, estarmos mais ligados a Deus? E a resposta dos Espíritos é, ainda não. Porque nos falta algo a ser desenvolvido, uma faculdade psíquica, um amor verdadeiro, para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos estar em contato direto com Deus. Não temos essa capacidade. E Jesus disse que aqueles que fossem puros de coração veriam a Deus. Kardec, através dos Espíritos, através das questões, nos traz que nós vamos evoluindo.
o princípio inteligente, vai estagiando em todos os reinos, e até o momento que ele consegue, já está bem desenvolvido, consegue ter a inteligência, e aí ele começa a utilizar o livre-arbítrio, através da inteligência, para o seu crescimento verdadeiro. Ele não será mais guiado porque outro está guiando-o. Ele será responsável por aquilo que ele faz. E Jesus disse que ele estava aqui entre nós porque ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida verdadeira. Através dos ensinamentos, através das bem-aventuranças, nós podemos começar a crescer, a melhorar espiritualmente, a exercitar o amor. Esse item, especificamente, conta uma passagem de Jesus. Nós costumamos saber as histórias que nós ouvíamos quando éramos pequenos, da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho, do Pinóquio. E nós sabemos todas essas histórias porque as pessoas, os nossos avós, aqueles que nos amavam, sentavam junto de nós e ficavam contando, nos acalmando, até que dormíssemos aquelas histórias. Mas as histórias de Jesus, normalmente, nós não sabemos, nós não ouvimos, não existem aqueles que nos contam. E essa passagem diz assim, que Jesus estava num local e os fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram até Jesus e falaram assim, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? Isso está escrito na tradição dos mais antigos. Jesus, como é toda sabedoria, todo amor, ele não respondeu àquela questão com uma afirmação. Ele fez outra pergunta. Ele disse aos fariseus, e por que vocês não seguem os ensinamentos de Deus e seguem as tradições que vocês colocaram? Porque o ensinamento de Deus diz, honra ao teu pai e à tua mãe. Pelas tradições, vocês disseram que podia deixar o pai, a mãe, de qualquer forma, e que se fizessem as oferendas, se pagassem as coisas no templo, tudo estaria resolvido, porque aquilo que fosse dado ao templo, os pais iriam receber. Os fariseus não responderam. Diante disso, Jesus chamou todo mundo que estava ao redor e disse, o que faz mal ao homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. Como todos nós, o tititi já começou. Depois daquela resposta, os fariseus saíram e diz, no Evangelho de Mateus, escandalizados. Eles usavam muito essa palavra escândalo. É tudo aquilo que causa estupefação, que causa contrariedade, alguma coisa que não cai bem, que dá aquele mal-estar. E Pedro chega para Jesus e fala, mestre, os fariseus saíram escandalizados com o que o Senhor respondeu. E Jesus disse, sabe o que acontece, Pedro? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Pedro olhou para Jesus e falou assim, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que o senhor está querendo dizer com essa parábola? Jesus disse para ele, Pedro, você ainda não conseguiu desenvolver a sua inteligência, não conseguiu entender? Eu estou dizendo o seguinte, que o que o homem come vai entrar pela boca, vai passar por todo o trato digestório. Aquilo que o corpo pode absorver, será absorvido. Aquilo que não dá para absorver, vai ser colocado num local adequado.
Agora, a má palavra sai de dentro do coração, sai do sentimento, sai da evolução espiritual do homem. Isso é um mal verdadeiro. A árvore que meu pai não plantou significa o ensinamento que o pai não trouxe não é verdadeiro. Vai chegar um momento que ele vai ser desmascarado. Tudo isso vai ser modificado, tudo isso vai ser levado ao que é verdadeiro. Então é isso que eu estou tentando dizer a esses que estão do meu lado. E Jesus ainda disse aos fariseus, Isaías profetizou que o povo que estaria comigo, ele iria me honrar, me escutar, mas não me honraria de verdade, porque não cumpriria aquilo que Deus trouxe para eles. Então Jesus disse que o verdadeiro coração puro era aquele coração que amava. Nós devemos lavar as mãos antes das refeições, porque era isso que os fariseus questionavam Jesus. Por que que os seus discípulos não lavavam as mãos? Vamos pensar, quem eram os discípulos de Jesus? Homens simples, pescadores. Como são os pescadores? Muito polidos, muito bem educados, fiéis às etiquetas sociais? Não. Eles estão lá, eles passam a rede, eles pegam o peixe, eles limpam o peixe. Com aquela mão que eles usaram para limpar o peixe, eles pegam alguma coisa para comer e assim vai. A preocupação deles é levar o melhor peixe para o mercado para que eles possam ter sustento à sua família. Eles não estavam preocupados com a etiqueta. Por que que os mais antigos diziam que era necessário lavar as mãos? Porque o povo judeu se originou de 12 irmãos. Era um povo nômade. Eles precisavam de ter uma terra, porque Deus havia dito a Abraão que eles iriam dominar a terra. Então eles precisavam ter muitos descendentes. Se eles não cuidassem da higiene, eram mais crianças que morriam. Então eles perceberam que aqueles que lavavam as mãos, aqueles que cuidavam melhor da higiene, conseguiam sobreviver melhor. Como o povo ainda não tinha aquela facilidade de compreender e de seguir regras, então eles colocaram como sendo lei de Deus lavar as mãos. Com isso, o povo conseguia sobreviver muito mais. Só que Jesus perguntou a eles: vale a pena lavar a mão e fazer mal aos pais? Porque no decálogo que Moisés recebeu, um dos mandamentos é honrar a teu pai e a tua mãe. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec toca nesse assunto. Ele diz que honrar ao pai e à mãe significa mais do que amar ao próximo. Porque nós já sabemos que devemos amar ao nosso próximo. Agora, honrar é mais ainda. É ter carinho, é ter amor, é ter compreensão, é cuidar deles no momento que eles não têm mais condição de cuidarem de si próprio. Mas nós pensamos, mas é difícil. Não conhecem quem são os nossos pais, quem são as nossas mães, aquilo que já nos fizeram. E o que o Espiritismo nos diz? Que nós só passamos pelas lições que necessitamos. Que Deus é tão maravilhoso e tão bondoso que permite que nos situemos num núcleo familiar onde encontraremos, na maior parte das vezes, os nossos desafios. É claro que tem aquele maravilhoso que nos ajuda, que nos entende, que é aquela alma gêmea verdadeira, entre aspas, essa alma gêmea que Emmanuel falou já criou muita confusão, mas vamos dizer, aquela alma gêmea de afinidade, de coisas que gostamos. Tem sempre alguém na nossa família que é assim, mas
a maioria, são os desafios. E se Deus, se a espiritualidade superior disse honra a teu pai e a tua mãe, é porque é difícil. O mais fácil é fazermos como os fariseus fizeram. Vamos arrumar coisas exteriores para tampar o sol com a peneira grossa e faz de conta que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos diz. Nós vamos pagar alguém para olhar, nós vamos fazer de conta que não estamos percebendo e vamos deixando, e aquilo não vai nos afetar. Aí nós começamos a pensar, o idoso, muitas vezes, ele começa a ter as mesmas deficiências que uma criança. Por que é tão difícil cuidar de um idoso? Muitas vezes ele passa a depender dos cuidados de higiene que uma criança necessita. E nós temos uma repulsa tão grande para cuidar de um idoso. E para cuidar de uma criança, nós temos aquela boa vontade. Muitas vezes eles falam cada absurdo. E as crianças também falam. Mas as crianças nós achamos lindo, bonitinho. Mas eles nos causam problemas porque nós temos que trabalhar e muitas vezes eles fazem coisas absurdas e as crianças também fazem. As crianças no começo não conseguem engolir e os idosos muitas vezes também não conseguem. Por que essa intolerância? Porque a criança ainda traz aquele coração puro. Nós achamos bonitinho o que fazem, o que falam, os trejeitos. E os idosos, nós já passamos por toda aquela experiência com eles. Muitas vezes pela dureza de coração. E aquilo que eles falam, foi o que Jesus disse, a boca está cheia daquilo que vem dentro do coração. Muitas vezes, apesar de não terem consciência do que estão falando, são palavras agressivas e nós não sabemos trabalhar com isso. Mas essa é a caridade verdadeira. Jesus disse que ele não levaria o atributo de bom. Bom era só Deus. Que não fazia distinção, que ele deixava a chuva cair em cima de bons e maus, que o sol nascia todos os dias sobre justos e injustos, independente. Bom era Deus, porque normalmente nós somos bonzinhos. Nós fazemos bem aquele que nós gostamos e aquele que nós não gostamos muito, quando não fazemos mal através de palavras, fazemos mal através de pensamentos ou os ignoramos. Então, ele disse que seríamos perfeitos, nosso Mestre Jesus, quando nós amássemos, perdoássemos, orássemos, praticássemos todo o bem que teríamos condição de praticar aos nossos inimigos. Se nós muitas vezes achamos que os nossos pais são esses seres difíceis, e se nós queremos ser perfeitos, a perfeição, Jesus disse que no nosso nível só seria possível quando amássemos os nossos inimigos. Então, é o momento de cuidarmos dos idosos, daqueles que nos são difíceis. E no caso, nós estamos nos apegando aos pais, porque foi isso que Jesus perguntou aos fariseus. Por que é que vocês seguem a tradição do povo e não seguem aquilo que Deus ensinou? Mas isso pode ser muito mais amplo. Por que é que sempre nós arrumamos justificativas para não aceitarmos os desafios, em vez de percebermos que o defeito está em nós? Tudo aquilo que nos choca, que nós não aceitamos, toca o orgulho que trazemos dentro de nós. Quem precisa de mudança não é o próximo. O próximo vai se modificar no momento que ele estiver preparado. Nós nos modificamos
no dia que nós achamos que seria o melhor. Não foi quando alguém disse, quando alguém obrigou, quando alguém nos levou em algum lugar, porque se não tínhamos a maturidade para aquele momento ainda, nós não iríamos absorver. Então, nós temos que começar a modificar a nós mesmos. Nós não vamos começar a juntar coisas exteriores e acharmos que estamos praticando o bem. O bem só vem através do pensamento bom, da mansuetude, da vontade de trabalhar. Como a Andréia falou, de 15 em 15 dias tem palestras aos sábados aqui. Depois da palestra, tem o trabalho de entregar pão, um leite, um sorriso, um abraço àqueles que ainda se encontram necessitados de coisas materiais, que não têm nem abrigo, que não têm um lar. Quem consegue fazer isso? Quem já mudou um pouquinho o coração. Aqueles que não mudaram ainda, pleno sábado, vou deixar de assistir, não sei o que passa, futebol, tela quente, malhação, alguma coisa do gênero, para ir na rua. Não, o pessoal é assim porque gosta. O que o pessoal normalmente fala? São desse jeito porque não querem trabalhar. Porque são vagabundos. Não querem fazer nada para melhorar. Resolveram o problema. Acharam o culpado, justificaram o motivo de não fazer nada pelo próximo e estão tranquilos sem fazer nada. Isso daí não é aquilo que vai nos levar a essa pureza de coração. Essa pureza de coração vai depender da mudança das nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Tudo o que Deus não plantou não vai ficar. E aí Kardec usa esse ensinamento de Jesus e começa a mostrar. Quando Moisés recebeu os mandamentos, logo depois que Moisés desceu do monte, o pessoal já tinha feito bezerro de ouro, já estava adorando deuses, já estava naquela bagunça geral. Ele ficou tão irado que ele jogou as tábuas de pedra na cabeça do povo, já matou meia dúzia lá. E um dos mandamentos era: não matarás. É difícil a transformação moral. É muito difícil. Logo em seguida, as coisas começaram a se modificar. Se modificaram tanto que aqueles doutores da lei eram aqueles que se vestiam de branco, que oravam na frente de todo mundo, bem nas esquinas, mas que não praticavam nada de bom. Veio Jesus. Veio Jesus e não foi aceito. Foi perseguido. Por quê? Porque ele dizia: não adianta pagar nada no templo, porque o coração está cheio de rapina ainda, está cheio de impureza. E se não modificar isso, ninguém vai conseguir ver a Deus. Ninguém vai conseguir a paz na consciência, o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Jesus passou, deixou o seu ensinamento. Nós temos naquele livro que Emmanuel ditou e o Chico psicografou, Ave Cristo, dizendo que o cristianismo foi verdadeiro até mais ou menos 300 anos depois de Jesus. A partir daí, começaram novamente as árvores que o Pai não havia plantado. Não era interessante que houvesse reencarnação, porque a esposa de Constantino fazia um monte de coisas difíceis e ela não queria saber de reencarnar de novo. Então ela disse: vai ter que tirar isso daí. E tiraram a reencarnação dos evangelhos. Aí, os deuses romanos, que eles gostavam de continuar adorando, viraram os santos da Igreja Católica. E tudo começou a ser modificado de novo.
Não se pagava pelos pais ao templo, mas nós comprávamos a chance de irmos para o purgatório. Comprávamos indulgências pelos nossos pecados, pelos nossos atos de falta de amor, e a coisa ficava muito clara, muito simples de ser seguida. Mais uma vez, era uma árvore que Deus não havia plantado. Jesus tem uma citação no Evangelho de João, que ele diz assim: olha, João, se vocês guardarem os meus ensinamentos, se vocês me amarem, vai chegar um momento que eu mandarei o Consolador. E o Consolador vai relembrar tudo que eu ensinei e vai ensinar coisas novas. Nós sabemos que quando o homem já estava com a inteligência num desenvolvimento muito bom da razão, 1850 em diante, um pouco depois do começo de 1800 até o final, nós vemos só espíritos de inteligência que vieram ao planeta para que nós pudéssemos crescer. Pasteur provou que nada surgia do nada. Existiam os micro-organismos. A partir daí, as vacinas. Os pintores que já compreenderam que a luz era algo que era decomposto, começaram a perceber a física e começaram a pintar, os impressionistas, através de focos de luzes diferentes, porque a luz tem toda uma gama de comprimento de ondas que transforma aquilo que ela envolve. E nesse desencadear de inteligência, vem Kardec. Vem Kardec e os espíritos, e Dr. Bezerra diz que era o bom senso reencarnado. Homem de ciência. Havia trabalhado com Pestalozzi, um psicólogo, que não estava preocupado se ele ia ganhar muito, não, mas ele estava preocupado em dar algum conforto melhor àquelas crianças que não tinham capacidade ainda de ter uma inteligência como as crianças normais, mas que elas também poderiam fazer alguma coisa. Então ele desenvolveu métodos onde essas crianças podiam crescer com dignidade, podiam aprender, podiam brincar, poderiam ser felizes. E Kardec estagiou com Pestalozzi. Kardec foi para a França e montou uma escola, escreveu livros sobre matemática, sobre pedagogia, sobre ensino. Era um cientista social, vivia para o bem da sua comunidade. E era chique na época frequentar os salões, onde as mesas giravam, as mesas respondiam com quem nós íamos casar. Se aquele parente rico ia desencarnar rápido para que nós pudéssemos ficar com a herança, como seria o clima no próximo inverno? Kardec falou, vou participar disso. Tem como. Até que um dia alguém falou assim, a mesa responde questões inteligentes. Kardec disse, a mesa não é possível que ela responda algo inteligente, porque ela não tem inteligência. Vou averiguar. Com toda aquela mente lúcida, clara, de não ficar com misticismo, de não achar algo que simplesmente explica mais ou menos, mas não explica a verdade, ele foi saber o que era aquilo. E ele começou com perguntas sérias, e as respostas vieram. E nós começamos a pensar, como Deus nos ama? Kardec precisava conhecer os espíritos, para que ele pudesse cumprir a missão que ele mesmo havia aceito no plano espiritual. Mas qual era a forma dele conhecer os espíritos?
através de toda aquela coisa que começou a aparecer, de movimentação, de mesas, foi um jeito dele ser chamado para uma coisa verdadeira. A partir dali, ele fez questões, ele foi vendo o que era verdadeiro. Então ele disse, mais uma vez, a mensagem de Jesus foi deturpada, porque os homens se interessavam a essa deturpação, porque era bom. Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E nós sabemos que aqueles que diziam que levavam a mensagem de Jesus tinham muita mordomia, muito aparato, muitos que o servissem. Vem de novo aquilo que Jesus prometeu. A inteligência do homem já estava num nível que podia compreender a razão. E Jesus disse, se me amarem, eu mandarei o Consolador. O nosso amor já conseguiu desenvolver-se um pouquinho. Por isso estamos recebendo essas lições que elucidam a nossa consciência. Ninguém mais vai poder nos levar a um caminho torto, porque não compreendemos. Só nós mesmos seremos responsáveis por aquilo que nós escolhemos a trilhar. E daí Kardec diz que a religião, ela serve para levar o homem a Deus. O que é religião? Significa religação. Nós sabemos que Deus nos criou. Nós saímos de Deus. Simples e ignorantes, através das experiências, nós fomos agregando conhecimento, coisas, moral, amor, e nos afastamos de Deus. Porque Lázaro tem uma mensagem aqui que diz que estamos no nível em que gostamos de sensações. Aquela sensação boa que uma comidinha dá. Ou uma bebida que nos tira muitas vezes a consciência verdadeira. Ou uma cama muito gostosa que nos aconchega. Ou a sensação do poder. Ou a sensação da riqueza. Então nós estamos no nível da sensação ainda. Após essa sensação, nós conseguiremos evoluir para o verdadeiro amor. É isso que os espíritos, que o espiritismo vem explicar. Que nós temos agora a condição de já buscarmos aquilo que é verdadeiro. Aquilo que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. É a consciência tranquila. É ter a certeza de que estamos fazendo o melhor. Quando nós começamos a questionar se estamos fazendo o certo, nós estamos buscando Deus de novo. Nós percebemos que o mundo físico, que o mundo de sensações não nos preenche. Não dá aquilo que nós necessitamos de verdade. Sentimos um vazio, sentimos tristeza, sentimos angústia, queremos algo mais. É o momento que nós estamos buscando Deus de forma verdadeira. Então Kardec diz o seguinte, que toda religião é ótima, é verdadeira, se ela permitir que o homem se torne melhor. Se ela permitir que o homem encontre a Deus. Qualquer religião. Ou aquele que diz que não tem religião, mas que vive a moral, que vive o amor, que pratica o bem, ele está se religando a Deus. Então é isso que Kardec deixa claro através dos ensinamentos de Jesus. Não adianta
usar roupa assim, usar roupa assado. Orar de pé, orar deitado. O importante é aquilo que vai dentro do nosso coração. Dentro do coração não vai nada, só tem veias, átrios, o sangue que entra, o sangue que sai. Jesus usou isso para mostrar de forma figurada os nossos sentimentos. Nós não, quando estamos apaixonados, naquela nossa época de adolescentes, nós não fazíamos corações, montes de corações. Na verdade, não era o coração físico que nós estávamos representando o sentimento. Aquele sentimento que deve ser verdadeiro. E aí nós começamos a pensar. Estamos dentro da doutrina espírita. Então, dentro da casa espírita, tudo está certo. Será? Será que o misticismo, muitas vezes, não adentra também a casa espírita? Nós trabalhamos numa outra casa. E começamos a questionar, porque Kardec diz que a fé deve ser raciocinada. Nós não podemos fazer algo porque alguém diz que é assim que tem que ser feito. Nós vamos fazer algo porque nós entendemos, percebemos e queremos, porque pensamos a respeito e vimos que aquilo é bom. E trabalhamos numa casa muito grande, onde o passe foi padronizado. E nós começamos a perceber que tem um trabalho em que os médiuns sentam em círculo. E tem uma porta que o assistido tem que entrar naquele círculo, porta entre aspas, que é a abertura, e o assistido vai tomar o passe e ele só pode entrar por ali. Porque quando ele não percebe que ele tem que entrar por ali, que ele entra pelo outro lado, é uma desarmonização total no grupo. Os médiuns, não é por aí, o coitado do assistido que não entende nada, que ele está começando a chegar, que ele não sabe o que é a doutrina, ele fala, ai meu Deus, agora eu acho que eu estou muito perturbado. Ou então o meu obsessor está aqui do lado. Como é que os médiuns se comportaram? O coitado não sabe o que está acontecendo. Onde é que as coisas acontecem? Na mente, no pensamento. O médium poderia ficar quieto, vibrando amor, e o assistido receberia. Como nós não estamos neste ponto ainda, nós padronizamos coisas. Por que padronizamos? Porque a casa que nós trabalhamos recebe muita gente. Se cada um fizer do jeito que bem entende, enquanto um já terminou, o outro está começando. Mais de 1000 pessoas que passam em 2 horas, não vai dar tempo. Então tem que ter ordem. Agora, é mais fácil o assistido entrar de qualquer lado e nós continuarmos vibrando amor para que ele possa receber aquele tratamento de forma tranquila? Ou é mais fácil ele entrar por aquele lugar porque tem que ser desse jeito e o pensamento já está em outro lugar? Porque que absurdo, olha o escândalo que Jesus provocava. Que absurdo, como é que pode não entrar pelo lado certo? Nós temos que questionar. Nós temos que perceber que o que é verdadeiro é o amor. Tanto faz entrar por um lado ou pelo outro. Se ele se equivocou e entrou pelo lado errado, que não deveria, vamos recebê-lo com muito amor, com muito carinho. Vamos doar o que temos de melhor para que ele receba o melhor. E ele vai receber, se o médium não estava em condição, vai receber tudo aquilo que ele tiver condição. Porque é o plano espiritual que está dirigindo aquilo que ele precisa. Se o médium não se comporta, como nós vemos no livro de André Luiz, ele percebe que uma senhora foi para o trabalho e tinha comido de monte, coisas gordurosas. E André Luiz fica horrorizado, vendo o estômago dela como se fosse um alambique
alguma coisa que está ali mexendo toda aquela química. E ele fala, nossa, como é que pode toda essa confusão no organismo dela? O plano espiritual fala, ela não vai atrapalhar o trabalho. Faça uma corrente ao redor dela, elimina-se aquilo que ela poderia estar doando, e aquele que vai receber os fluidos, vai receber só aquilo que vai fazer-lhe bem. Nós queremos trabalhar com amor, com verdade, ou nós vamos começar a juntar um monte de coisas que nós vamos fazer que tem que ser assim, sem saber para quê. E nesse momento, na casa que nós estamos tendo chance de conversarmos com a diretora da assistência espiritual. E nós vamos perguntar a esse respeito, porque causa uma comoção tão grande e aquilo começa a tirar o foco do trabalho. Aí ela nos contou uma história. Ela disse assim, nos velhos tempos havia um sábio, um senhor que amava muito, muito, muito. E ele orava. Todas as tardes ele orava. E a comunidade, sabendo que ele era um homem muito bondoso, vinha até ele nesse horário que ele fazia as suas preces e as suas orações. Mas ele tinha um gato safado demais. E o gato ia lá fora e sujava as patas e pulava no colo do pessoal, deixava o pessoal todo sujo. E ele estava percebendo que aquilo era uma situação desagradável, porque ele amava o gato fazia aquilo porque gostava das pessoas. Ninguém gostava de sair sujo, cheio de pelo. Então ele falou, bom, já sei o que eu vou fazer. No horário da prece, eu vou pegar o gatinho e vou amarrá-lo lá na árvore. E assim ele fez. E os anos se passaram. Aquele homem bondoso morreu, mas sempre tem um outro que quer pegar o lugar. E aí veio o outro. E continuou fazendo as orações do mesmo jeito. E na hora da oração, ele amarrava o gato, porque era aquilo que dava certo. O outro fazia isso. Aí acontece que o gato morreu. O que eles fizeram? Arrumaram outro gato e amarraram lá na árvore. A nossa amiga nos contou isso para quê? Para que nós passemos a refletir o que é verdadeiro. A única coisa que é verdadeira é Jesus. Só Ele nos trouxe os ensinamentos de amor, de verdade, de paz, daquilo que nós chamamos de reforma íntima. E Ele não disse que era para fazer tudo de uma vez. Não, Ele disse, vai fazendo aos poucos, vá perdoando, vá compreendendo, vá trabalhando, vá servindo ao seu próximo, vá desenvolvendo a paz dentro do seu lar. Não interessa se para fazer tudo isso nós temos que orar antes, orar depois, sentar, deitar. Não é isso que é importante. É importante o pensamento de amor. Só isso que é verdadeiro. Então vamos refletir. Nos equivocamos na época de Moisés. Nos equivocamos depois de Jesus. Corremos o risco de nos equivocarmos se nós não quisermos lutar, como Paulo falou, que deveríamos usar as espadas contra a nossa imperfeição, contra o nosso orgulho. E aí nós temos o risco, novamente, de mostrarmos aquilo que não é verdadeiro. Vamos ter a humildade de falarmos. Falamos a respeito da doutrina muitas vezes, como lá em casa nos questionam, mas você não é espírita e faz isso? Infelizmente, fazemos ainda, porque estamos na busca da melhora, da transformação. Não vamos arrumar desculpas esfarrapadas e mostrarmos que aquilo está certo só porque o nosso orgulho não quer deixar a máscara cair. Erramos. Muitas vezes, muitas vezes. Mas Kardec falou assim, que o verdadeiro espírita era aquele que se esforça para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso nos dá uma alegria muito grande,
porque é o esforço, é o trabalho e a vontade de progredir. Isso vai trazendo perto de nós, cada vez mais, bons espíritos, bons amigos, aqueles que realmente querem melhorar, porque é questão de afinidade. E cada vez mais nós vamos conseguindo. E vamos também semeando essas sementinhas de luz, de esclarecimento, de verdadeira paz. Só assim um dia esse planeta vai ser esse planeta maravilhoso de regeneração que todos nós queremos que chegue. Mas se ele não vai chegar sozinho, quem são os espíritos da Terra? Está na Gênese, que Kardec codificou também. Somos nós. Só existirá esse reino maravilhoso quando nós formos esses espíritos maravilhosos. Então, é necessário, só para terminar, como Jesus disse, é necessário caminhar hoje, amanhã e depois da manhã. É necessário sempre nos esforçarmos a fazermos o melhor possível. Boa tarde a todos. Bom, vamos agradecer a nossa amiga Virgínia. Vamos agradecer com muito amor a nossa amiga Virgínia por essa palestra maravilhosa, muito esclarecedora. E o comentário que eu queria fazer foi até coincidência, porque eu tenho um curso antes, né? E a gente estava até comentando que, às vezes, as pessoas elas se mostram muito educadas, elas se mostram muito caridosas e prestativas, mas quando elas desencarnam e chegam no plano espiritual, na verdade, elas não são recebidas com tanta... Como eu posso dizer? Elas não são... como elas imaginariam que elas iam ser recebidas, porque no plano espiritual a gente só mostra aquilo que a gente realmente é, os sentimentos verdadeiros que a gente realmente tem, e não aquilo que a gente mostra aqui. Eu achei muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque a gente estava conversando justamente disso, que no plano espiritual os nossos verdadeiros sentimentos é que contam, e aqui não. A gente às vezes se coloca de um jeito para as pessoas que não é o que a gente verdadeiramente sente. Eu achei... Alguém quer fazer algum comentário? Leandro? Flávia? Gente, a palestra foi maravilhosa, mas vocês têm que falar alguma coisa. Oi, Virgínia, Oi. Boa tarde. Boa tarde. Você me lembrou uma questão muito interessante, que é uma coisa que eu observo muito e procuro me policiar nesse porém, né? É a questão do próprio espírita ter uma determinada atitude. Às vezes a gente ouve certas coisas que é para a gente parar para refletir. Quando você falou a respeito do trabalho da distribuição, que muitos já se doam nessa questão, já fazem, realmente é de coração. E outros, imagina, né, que eu vou perder meu sábado, aquela coisa toda. Agora, o mais chocante é quando você ouve um espírita dizer, não, se ele está assim é porque alguma coisa ele fez para estar assim, né? Não, cada um com seus problemas. Eu tenho mais o que fazer. Não, por incrível que pareça, isso é para a gente refletir. Não, mas é. E isso é só um gancho para que a gente possa avaliar outras situações onde muitos espíritas não pensariam dessa mesma forma. Quer dizer, é muito cômodo eu cruzar meus braços e não tentar fazer alguma coisa por aquele que precisa, que até eu posso fazer. De repente eu posso, né? Não, ele precisa passar por aquilo, eu também tenho os meus problemas, eu também passo pelos meus, e ninguém vem ajudar. Não, isso chega a ser chocante, porque é por aí. A gente sabe que cada um tem a sua hora, né, Virgínia? Cada um tem a sua hora de despertar, sem usar rótulo de religião. Sem usar. Porque esse tipo de trabalho, ou qualquer outro tipo de caridade, não existe a religião específica para fazer, é óbvio, né? Então aí vem a questão da individualidade. Não, mas esse ponto, quando você tocou, eu logo me lembrei, eu falei, gente, às vezes a gente ouve, né, dizer. E a questão que você citou aí, a questão do círculo para receber o passe, não sei o quê, a gente sabe
que a gente precisa de disciplina. É lógico, não é? O próprio fato de nós estarmos encarnados é por uma questão de disciplina, de educação. Kardec nos orienta nessa questão, tudo mais. Mas é como você falou. Se você não usa, se nós não usarmos o verdadeiro propósito, isso tudo vai por água abaixo. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto, principalmente numa casa espírita. Quando a gente está exercendo uma tarefa, a gente se preocupa tanto com a disciplina, com a organização, está tudo em ordem. Que dá a entender, ou às vezes a gente deixa em segundo plano o verdadeiro sentimento. O amor, não é? Não é? Fica até irritado porque a coisa não saiu do jeito que tinha sido planejada. Fugiu ao propósito. Uma vez, eu e o meu amigo aqui, Juvencio, na outra casa que nós trabalhamos, nós conversamos sobre isso, quando ocorre o atendimento fraterno. Às vezes você deixa de dispor aquilo que a pessoa realmente precisa, aquilo que ela vai em busca, porque você está preocupado com o quê? Com o horário, com a direção, com não sei o quê, a casa vai fechar, e agora o que eu faço? Então, isso deixa a gente, às vezes, tão apreensivo, não é? Que a gente não sabe. Que daí tem como que coordenar. ponderar, tem que buscar qual é o foco. Não é? Qual é o foco? Qual é a verdade? Né? E tentar voltar novamente. Né? E adaptar, né? Adaptar. Não dando tanto um lado. Porque disciplina tem que haver, não é? Tem Mas que às haver. vezes nós temos jeito de acertar sem perdermos aquela paciência pouca que temos. Nossa, é muito importante. Aquele restinho, né? Ou então aquele comecinho. Vamos aquele dizer assim. sufrágio. É o início, é o início. Ai, Virgínia, muito interessante você ter tocado nessas questões. Viu? Obrigada. Oi, Virgínia, obrigado pela palestra. Sempre bom a gente dar uma relembrada em alguns assuntos, né? Você me fez lembrar uma coisa interessante. Quando eu estava começando na doutrina também, tive um professor que falou o seguinte para a gente. Isso serviu para mim para o resto da minha caminhada dentro da doutrina. Ele virou e falou, eram os primeiros dias, falou, olha, a maioria de nós quando começa a aprender qualquer religião, e nós da doutrina espírita, a gente se torna muito purista. A gente acha que aquilo é perfeito e não quer ver falha. Daí ele falou, não avalie o lugar que você frequenta pelas pessoas, porque elas são falhas. E vão falhar várias vezes na sua frente. Foi interessante isso no começo, porque ele realmente, depois na caminhada, a gente é meio purista, a gente começa a ver que, nossa, mas aqui dentro acontece isso, a pessoa que está me dando aula faz isto. Então você me fez lembrar, agradeço também, porque é sempre bom, porque me trouxe isso, a recordação, porque realmente não podemos avaliar a instituição, a religião, pelas pessoas. Todos nós ainda somos falhos, né? Verdade. Serginho, muito bem lembrado, muito boa. Mas vamos lembrar que nós estamos lá atrás e nosso objetivo é lá no futuro sermos seres angélicos e depois colaborar até mais próximo de Deus, dentro de uma mente de Deus. E como André Luiz nos diz, a ideia também é errar menos. Para daqui a pouco, algumas encarnações, até com uma mudança do planeta, acertarmos mais do que errarmos. Mas nesse momento, realmente, se pegar aquela, tira a primeira pedra, quem não tem, acho que ninguém sai atirando pedra, né? Todo mundo vai jogar as pedras, porque aqui, nesse momento que nós estamos, até Jesus, né? Jesus não, talvez Jesus não, porque ele é algo muito acima. Mas uma vez no plano espiritual, no plano físico, é difícil não errarmos, né? Só quem é puro. Só quem vê a Deus. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Para dizer isso, ele é íntimo. Nós estamos longe. Obrigada, Virgínia. Da próxima vez você faz uma palestra mais ou menos, assim o pessoal tem mais dúvidas, né? Então vamos convidar agora a nossa irmã Flávia para fazer as vibrações e a prece final. Vamos então sentarmos confortavelmente nas nossas cadeiras, aproveitando este ambiente de paz, de luz, de esclarecimento. E vamos agora doar
doar o nosso melhor, o nosso amor, o nosso sentimento de união, de fraternidade, de solidariedade. Vibremos intensamente pelo planeta Terra, pela pacificação de todos os conflitos. Vamos vibrar pela evangelização de todos os lares. Vibremos pela responsabilidade dos governantes e também pela responsabilidade dos governados. Vibremos pelo nosso querido Brasil, para que haja o equilíbrio, o crescimento, a educação, o progresso. Vibremos com intenso amor por todos os hospitais e casas de saúde, onde houver um leito de dor, que chegue o nosso amor. O amor de Jesus para balsamizar as dores, levar a resignação. Vibremos intensamente agora por aqueles que estão encarcerados, para que encontrem a luz, a verdadeira liberdade da transformação moral. Vibremos por todos os locais que cuidam dos nossos velhinhos, para que eles se sintam envolvidos no nosso amor, no nosso abraço fraterno, nos nossos votos de carinho, de aconchego, de luz. Vibremos por todos os orfanatos, para todos os lares que acolhem as crianças que não têm as suas próprias famílias de origem, para que mãos substitutas amorosas possam educá-las no caminho da luz, do bem e do crescimento. Vibremos por aqueles que julgamos serem nossos inimigos, porque, na verdade, eles são nossos examinadores. Tentemos aplicar com intenso amor os ensinamentos de Jesus, amar aos nossos inimigos, respeitando-os, desejando a eles todo o bem que gostaríamos para nós próprios. Vibremos agora pelos nossos lares, levando o perfume, o equilíbrio, a harmonia, a renovação. Envolvamos todos os nossos parentes, nossos familiares, especialmente os mais difíceis, no nosso amor, no nosso desejo de reconciliação, de perdão, levando a saúde, o equilíbrio, a paz. Vibremos agora por nós mesmos, especialmente pela nossa transformação moral, para que possamos amanhã sermos melhores do que conseguimos ser hoje. E assim, todos juntos, de mãos dadas, alavancarmos a humanidade. Graças a Deus. E agora só nos resta agradecer. Vamos então elevando cada vez mais o nosso pensamento, agradecendo a toda a equipe espiritual que aqui esteve presente, nos dando sustentação, equilíbrio, entendimento. Agradecer ao Mestre Jesus, a Deus Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, a oportunidade da vida e a bênção da reencarnação. Agradecemos a possibilidade dos ensinamentos que hoje recebemos e que possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Que possamos levar aos nossos lares esta alegria, esta renovação, essa transformação que queremos espalhar para todos aqueles que nós encontrarmos. Que tenhamos todos uma ótima semana. Assim seja.